Bom dia! Chegamos ao sábado com o nosso assunto de hoje, que é quais são os alimentos que podem nos ajudar a fortalecer o nosso sistema imunológico. É claro que durante outono e inverno, a temperatura mais baixa, todos nós ficamos mais propensos, mais suscetíveis a pegar gripes, né? Resfriados também, mas principalmente as gripes, diversos tipos de vírus que existem no ar, que circulam. Então a gente fica mais propenso. Por quê? Porque durante o verão é muito difícil, não sei se você já reparou, é muito difícil alguém ficar gripado no verão. Às vezes alguém pode ficar resfriado, porque de repente pega uma chuva de verão, ou então toma muito sorvete e picolé e acaba se resfriando. Mas gripe é muito difícil. Por quê? Porque os vírus das gripes, em geral, ele não sobrevive com a temperatura muito alta, o clima seco. Mas quando a gente está no outono e inverno, que o clima é mais úmido, mais frio, aí ele fica feliz, sobrevive, se prolifera e aí fica mais fácil a gente pegar gripes. Então, o que a gente pode estar fazendo para evitar isso? Uma coisa importante que a gente faz também no inverno, que a gente pode evitar fazer frequentemente para evitar a gripe, é ficar muito tempo em ambientes fechados, sem ventilação. Por exemplo, tá frio, tá, mas abrir a janela, fazer, aqui fala mudar o ar, né, do ambiente. Então, fazer essa mudança de ar aí do ambiente, abrir a janela, deixar alguns minutos, a janela todo dia aberta, eu deixo na parte da manhã. Na parte da manhã é interessante, porque depois da noite toda fechado, na parte da manhã é interessante. Já ajuda a mudar o ar e a evitar a propagação dos vírus, porque durante o inverno a gente tenta decidir ficar em lugar fechado e sem ventilação por mais tempo, né? E isso favorece os vírus. Então, além da gente ter esse cuidado com a questão do ar e tudo, muito importante a gente prestar atenção a outras coisas até chegar à alimentação. Porque se a gente investir na alimentação sem, de repente, prestar atenção em outras coisas, só a alimentação não vai fazer tanta diferença, né, gente? Porque tem que ser um conjunto de coisas. Uma das coisas importantes é a higiene, porque quando a gente estava bem no meio da pandemia, né, que começou a se entender um pouco mais a respeito de como o vírus se transmitia, assim, a gente prestava mais atenção a lavar as mãos mais vezes, a higienizar as superfícies, higienizar as coisas que a gente usa dentro de casa, as coisas que a gente compra. Se a gente estiver em lugar fechado, mesmo que não seja obrigatória a máscara, mas se tiver principalmente alguém, agora que chegou o inverno, tem sempre alguém resfriado ou gripado, você não sabe, mas tem sempre alguém espirrando, tossindo. Então, usar máscara em lugares fechados seria uma opção para você se proteger e, de repente, proteger os outros, né? Então, esse tipo de coisas é interessante a gente continuar fazendo, independente se tem pandemia ou não, porque ajuda, porque mesmo se não estamos em pandemia, o vírus do Covid ainda existe e existem outros vírus de gripes. Então, principalmente no período de outono e inverno, é interessante você estar atento a isso também. Outra coisa que pode ajudar a fortalecer o nosso sistema imunológico é praticar atividade física. É claro que ninguém gosta de sair na rua com frio se não tiver necessidade. Só que praticar atividade física, mesmo dentro de casa, tem um monte de profissional na internet que tem aqueles treinamentos para fazer em casa, que são leves, dependendo do seu nível de alinhamento. Você tem ali diversas opções, né? Se você não tiver nenhum impedimento de saúde ou físico, seria interessante você estar fazendo em casa, mesmo durante o inverno, outono e inverno, estar fazendo atividade, porque a atividade física ajuda o nosso corpo a produzir as células de defesa, então ajuda o nosso metabolismo. E uma outra coisa que eu falo sempre, e também nesse caso é válido, é beber água. Você não diminuir a quantidade de água que você bebe no inverno. Se você tem o costume já de beber pouco e diminui ainda mais no inverno, aí ajuda a desidratar o seu organismo e enfraquecer o seu sistema imunitário, a sua microbiota, né? Então, é importante você continuar se hidratando, bebendo água, porque aí você vai ajudar a fortalecer o teu sistema imunitário.